Olá, você que está nos acompanhando sabe que nós estamos estudando o livro de Romanos. Em 5 aulas, além da introdução e depois de um encerramento, nós temos então uma oportunidade de, em 7 dias, estudar todo o livro de Romanos. E hoje é a aula número 3, isso é a terceira parte do esboço que nós demos de Romanos. Você se lembra dele? Primeiro ponto é o problema do homem. O problema do homem é o pecado. O segundo ponto é a providência de Deus, que é a fé. E agora, o terceiro ponto é o propósito de Deus. O que Deus está querendo da gente? Ele está querendo que a gente tenha novas vidas, vidas novas. Aí depois nós temos o quarto ponto, que é o capítulo 9, 10 e 11, e depois o quinto ponto, que é o capítulo 12 até o 16. Então eu queria te convidar novamente para continuar estudando conosco, principalmente nesses dias em que nós estamos pensando naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz, dando-nos a salvação. E como nós vimos na aula passada, Ele é aquele que se deu por nós, perdoando os pecados, e com isso, então, Deus nos justifica. Como nós estamos nessa época de Páscoa, nós vamos lembrar da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é realmente que deve ser homenageado. E lembrando que no domingo da Páscoa, Ele ressuscitou. Nós cremos num Deus vivo, um Senhor vivo, um Senhor que domina todo o planeta, todo o universo. Esse é o nosso Deus. E por isso, então, eu queria te convidar para estudar agora os capítulos 5, 6, 7 e 8. Um autor inglês, que infelizmente já faleceu, John Stott, ele produziu um livro exatamente baseado nos capítulos 5, 6, 7 e 8. Ele fala que esse texto é o centro de Romanos. E é verdade. É o propósito de Deus para a vida humana. O que Deus quer de nós? E é exatamente isso que eu quero mostrar para você, tentando conversar com você, para a gente perceber qual o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, eu queria te convidar a olhar, começando logo no comecinho do capítulo 5, começando no começo. Por quê? Porque no versículo 1, eu falei na última aula, nós temos uma frase muito especial. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. E a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: você sabe quais são os benefícios da justificação? Se você não sabe, eu quero fazer um pequeno comercial aqui. Olha só, nós temos o livro de Romanos, tá, publicado lá pela Transmundial. É um livro de todos os 16 capítulos, esboçados para você poder estudar, para você poder ensinar. E também temos o outro livro de Romanos, que são as 301 perguntas sobre o livro de Romanos, para você se aprofundar mesmo no tema. E exatamente nesse livro você vai encontrar quais são os benefícios da justificação. E eu queria que você anotasse, porque esse vale a pena para você sair dessa aula, desse vídeo, assim, entusiasmado, alegre, contente, porque Deus tem dado alguma coisa especial para nós. Então, eu vou passar para você 7 benefícios da justificação. Então, anota aí. Primeiro benefício é ter paz com Deus. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Segundo benefício, aparece no versículo 2. É a graça de Deus. É um benefício muito especial. Deus nos dá a sua graça. Ele derrama a sua graça por nós. E o que é graça? Graça, você sabe, é o favor imerecido. Eu não fiz nada, você não fez nada, nós não fizemos nada para receber a bênção de Deus. E exatamente a graça de Deus é o segundo benefício da justificação. O terceiro benefício é a alegria
da glória de Deus, a esperança da glória de Deus. O fato é que um dia essa glória foi perdida lá no Gênesis, lá no Éden. Mas agora temos esperança da glória de Deus. Temos certeza de que um dia nós estaremos novamente com Deus, presença dele, glorificados. Mas temos mais benefícios. Agora vamos para o quarto benefício, que é o quê? Aí você vai falar, mas Itamir, eu não estou gostando muito desse benefício não. Mas eu vou te falar que vale a pena entendê-lo. O benefício, sabe qual que é? É regozijo nas tribulações. Você fala, mas tribulação, isso não é benefício, coisa nenhuma. Não, é benefício sim. Sabe por quê? Porque as tribulações preparam você para ter uma vida cada vez mais bonita, mais aceitável diante de Deus. Você lembra lá de Tiago? Tiago fala o seguinte: feliz é o homem que passa por várias provações, porque as provações fazem o quê? Fazem com que ele tenha cada vez mais uma vida firme, uma vida forte, uma fé provada. Então, eu queria te dizer que, de fato, as tribulações, as dificuldades são benéficas para a sua vida, para a minha vida. Por isso, então, esse é o quarto benefício. O quinto benefício é que é derramado na minha vida e na sua vida o amor de Deus. É derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o amor de Deus, então, é o quinto benefício que ele tem dado para nós. O sexto benefício está nos versículos 9 e 10, que é o quê? A salvação por meio de Jesus Cristo. O que é salvação? Salvação é exatamente isso. Eu estou salvo dos meus pecados, eu fui libertado dos meus pecados. Agora eu me apresento, então, justificado diante de Deus. Pela fé, eu sou justificado. E, a partir daí, eu tenho vários benefícios. E o sexto benefício, que aparece no capítulo 5, 9 e 10, é que eu tenho, então, a salvação em Jesus Cristo. E, finalmente, só para que você contemple bastante, muito bem, esse primeiro parágrafo do capítulo 5, temos o sétimo benefício. E você sabe que sétimo é a conta do número perfeito, né? Então, o sétimo benefício, sabe qual que é? É gloriar-se em Deus. É voltar novamente a ter reconciliação. É reconciliar-se com Deus. Essa é a grande bênção. Você, então, vai ter reconciliação. Você vai ser novamente amigo de Deus. São 7 benefícios da justificação. Por quê? Porque o propósito de Deus... Então, essa lição vai falar sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a gente tenha o quê? Uma nova vida. Uma nova vida. E essa nova vida é exatamente uma vida completamente diferente daquela que a gente tinha anteriormente. Graças a Deus, Deus tem feito uma obra toda especial na minha e na sua vida, né? Nós temos, então, alguma coisa completamente diferente, uma nova vida. A velha e a nova solidariedade, isso é, unidos com Cristo, não mais unidos com Adão. Então eu quero ler uma frase do F.F. Bruce, um grande autor, um comentarista da Palavra de Deus, que fala o seguinte: assim como a queda de Adão colocou toda a sua posteridade sob o domínio da morte, olha só, a obediência de Cristo introduziu triunfalmente uma nova raça nos domínios da graça e da vida. Dá para entender isso? É muito interessante. Deixa eu falar uma coisa. Adão levou todo ser humano ao pecado. Essa é a condição de todo ser humano. Capítulo 5, do versículo 12 até 21. E aí, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos distantes da glória de Deus. Todos nós carecemos da glória de Deus. E todos nós somos o quê? Culpados. Pecadores e culpados. Está claro isso aqui? Mas a questão é que agora há uma mudança completa. A obediência de Cristo traz para nós, isso é, para aqueles que
se apropriam da fé que Deus nos dá, traz para nós o quê? Uma nova herança. Cristo está formando uma nova raça, uma nova criação, que agora não é mais dominada pelo pecado, é dominada pela graça e pela vida, vida que Deus nos tem dado. Dessa maneira, então, nós temos alguma coisa espetacular. A queda de Adão trouxe morte para todos. A obediência de Cristo trouxe o quê? Uma nova vida para todos nós. Desobediência de Adão e obediência de Cristo. Morte eterna, vida eterna. Você que está me vendo, está me ouvindo, com certeza você certamente já tomou a sua decisão. Isso é, você tem vida eterna ou você tem morte eterna? Você está ainda alinhado a Adão ou você já está alinhado, agrupado, unido com Jesus Cristo? Essa é uma colocação muito interessante que Paulo faz para nós nessa questão sobre uma nova vida, a vida nova que Deus quer que nós tenhamos. No capítulo 6, nós encontramos uma nova vida, a vida que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos. O capítulo 6 do livro de Romanos é um capítulo muito interessante. Se você puder abrir a sua Bíblia ali, eu queria te convidar para ouvir, ou ver, se você estiver me acompanhando, alguns versículos muito interessantes. Portanto, o que vamos dizer? Olha só, olha a pergunta. Será que devemos continuar pecando para que a graça de Deus seja cada vez mais abundante, aumente cada vez mais? E Paulo é duro e fala assim, de jeito nenhum, é claro que não. E aí ele fala o seguinte, nós já morremos para o pecado, então como que podemos continuar vivendo nele? Não, acabou. Embora a graça de Deus tenha nos abençoado muito, e graças a Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, onde teve muito pecado, teve muito mais graça, mas não é por isso que nós vamos ficar pecando. Não, o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós já morremos com ele. E o versículo 3 e 4 nos ajudam muito numa questão muito interessante, que é sobre o batismo. Ele fala o seguinte, com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. É interessante isso. Assim, quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Ele, por termos morrido juntamente com Ele. Quando, lá no batistério, o ministro mergulha alguém na água, é um símbolo visual de que ele está morto, morreu. E morreu para o quê? Para aquela velha vida. E quando o ministro levanta ele, ergue ele, emerge ele emerge para uma nova vida. É dessa maneira, então, que nós precisamos entender essa novidade de vida. Essa vida não propriamente no sentido cronológico, lógico. É começando uma nova vida, a partir do momento em que você recebeu o Senhor Jesus Cristo, teve fé e creu nele. Essa nova vida não é contando com a sua cronologia, 10, 15, 20, 30, 50, 65 anos, não. É uma nova vida, uma vida nova que se estabelece. Essa vida, então, não propriamente é no sentido cronológico, de sucessão, é a nova vida no sentido metafísico, porquanto é uma inovação, é uma nova maneira de você se relacionar com Deus, produzida, sabe por quem? Por um ato do Altíssimo, do Senhor Deus. Não é uma nova vida produzida por você,
é produzida por ele, que suspende a sucessão adâmica. Não temos mais nada a ver com Adão, embora tenhamos ainda no nosso corpo, né, as características adâmicas. Mas lá no interior, reina em nós uma nova vida. Mercê do quê? De um novo começo, é um novo começo. Então, eu posso ter 30 anos, 20 anos, 50 anos cronologicamente, mas eu posso ter o quê? 1 mês, 2 meses, 5, 6 anos de nova vida, exatamente. E essa nova vida, então, é produzida pelo Senhor, para que você tenha o quê? Uma novidade de vida. Por isso, então, o capítulo 6 é um capítulo muito especial que nos mostra exatamente essa vida nova que ele tem nos dado. Agora, temos que fazer uma escolha é muito delicada. Nós escolhemos a quem servir. E quando nós escolhemos a quem servir, nós nos tornamos escravos daquele a quem nós escolhemos. E a pergunta é, você ainda é escravo do pecado? Ou você já está liberto do pecado e escolheu servir a Deus? Então você é servo de Deus, você é escravo de Deus, escravo de Jesus. Você lembra que Paulo muitas vezes ele fala, olha, Paulo apóstolo, escravo de Deus, escravo de Cristo. Exatamente dessa maneira nós temos que entender. Paulo está consciente ao escrever aos Romanos de que a figura da escravidão é muito ruim, é muito indigna, é inadequada e ela mostra uma figura muito dolorosa. E a pergunta é, como é que nós vamos nos livrar dessa escravidão do pecado? É só pela fé em Jesus Cristo para termos então uma nova vida. No versículo 19 do capítulo 6, nós lemos uma palavra muito interessante. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda estão fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente, olha só, como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Agora, olha que mudança, agora entreguem-se inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Uma mudança de senhorio. Não mais a velha vida, não mais a natureza adâmica, não mais o pecado, mas agora a natureza cristã, a nova vida, a vida com Cristo, a vida de justiça. E quando nós então escolhemos, nós nos tornamos escravos daquele a quem nós escolhemos. E se você escolheu o Senhor Jesus Cristo, você está tomando a melhor decisão que você pode ter tomado na sua vida. Você então é uma nova criatura, porque o propósito de Deus, como nós temos visto nessa lição, é que tenhamos uma nova vida. Mas aí a gente passa para o capítulo 7. E o capítulo 7 começa com uma ilustração muito interessante. Ele fala de um casamento. E ele fala que o propósito de Deus para o casamento é o seguinte, que não haja um segundo casamento enquanto um dos cônjuges estiver vivo. E nós precisamos entender exatamente isso. Nós precisamos entender que um dos cônjuges morrendo, aí então é possível fazer um novo casamento. A lei não morre, porque a lei revela o caráter de Deus. Quem morre sou eu, é minha velha natureza. E aí eu posso fazer e ter uma união com quem? Com Cristo. E a partir daí, então, eu tenho uma unidade com Cristo. Eu saí daquela unidade que eu tinha com Adão, com o pecado, e agora eu tenho uma unidade com Cristo, uma unidade com a justiça, com a vida justa diante de Deus. Essa é a mudança completa. E aí, lá pelo versículo 7 em diante, ele fala, mas espera aí,
Que coisa é essa? Como é que eu estou lutando aqui? Eu quero fazer o bem e não consigo. Eu quero não fazer o mal e só faço o mal. E aí ele chega no final do capítulo 7, ele fala: miserável homem que sou, quem me livra do corpo dessa morte? Como é que eu consigo escapar dessa situação? Mas aí ele fala lá no finalzinho do capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. E o capítulo 8 todo é um capítulo maravilhoso, maravilhoso. Eu vou terminar, mas eu quero que você saiba de uma coisa muito especial. Sabe quem que vai dar liberdade para você? É o Espírito Santo que vem sobre a sua vida. Uma vez, quando eu recebo o Senhor Jesus, você lembra que quando ele foi embora, ele falou: eu não vou deixar vocês órfãos. Vai vir aqui o Consolador, da mesma essência, porque ele é Deus também. E agora eu tenho dentro da minha vida, sabe quem? O próprio Deus, na pessoa do seu Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade. E ele que vai me dirigir. E no capítulo 16 fala: se somos filhos, se temos o Espírito, somos filhos de Deus. Essa é a grande verdade. Nós temos então uma nova vida em Jesus Cristo e agora uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E aí, eu quero só terminar lendo um versículo que você vai gostar muito, porque você conhece ele. Capítulo 8, versículo 35. Olha o que ele fala. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a espada? Não! Na verdade, nós somos entregues à morte todos os dias. Mas olha só, 37, anota aí, 8:37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, que nos amou. Então, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Espírito Santo, então, foi dado por Deus para que nós possamos ter essa nova vida. O propósito de Deus é que agora, não mais a velha natureza habita em nós, mas a nova natureza habita em nós. E a nova natureza é a instalação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Eu espero em Deus que você já tenha tomado essa decisão. Receber Jesus pela fé, crer nele. E a partir daí, então, você pode saber que você é selado. Capítulo 1, versículo 3 e 14 de Efésios. Você é selado pelo Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo dentro de você. E com ele, então, você tem uma nova vida, que é o propósito de Deus cumprindo-se na sua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma vida feliz, dirigida pelo Espírito Santo.